Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito do Rotten Tomatoes, da forma com que as notas são dadas e principalmente do relacionamento conturbado entre o Rotten Tomatoes e os fãs da DC Comics. Então, vamos lá! Galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar até 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater essa meta. E se vocês não conhecem o Roku, ele tá na promoção lá na Amazon. Eu vou colocar o link aqui abaixo pra vocês darem uma olhada. Se vocês comprarem, vocês não gastam um centavo a mais por isso e vocês ajudam bastante o canal Triplo F. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho bem importante citar que esse relacionamento conturbado com a DC não é uma coisa tão antiga assim. Se a gente for olhar, é uma coisa que começou principalmente com o filme Batman vs Superman. A saga aí dos fãs da DC contra o Rotten Tomatoes já tinha começado um pouquinho antes, até com Homem de Aço, que o filme teve 56% no Rotten Tomatoes, mas depois, quando o Batman vs Superman fechou com 28%, aí os fãs declararam guerra, queriam fechar o Rotten Tomatoes. O que é mais curioso é que na época do Batman vs Superman, o Rotten Tomatoes pertencia completamente a Warner Brothers. Eu não sei se vocês sabiam desse pequeno detalhe, mas a Warner era dona porque a Warner tinha comprado a empresa Flixster, e a empresa Flixster era dona da Fandango, que por sua vez era dona do Rotten Tomatoes. Então, muitas pessoas estavam acusando o Rotten Tomatoes de querer ferrar os filmes da DC e etc, sendo que ele pertencia completamente à Warner. E eu não sei exatamente o que aconteceu depois disso, eu sei que a Warner Media vendeu uma parcela, vendeu uma parcela grande do Rotten Tomatoes para a Comcast, que é dona da NBC e da Universal, e hoje ela é dona de somente 25%, mas de qualquer forma, a Warner ainda é uma das duas donas do site Rotten Tomatoes. Então falar que Rotten Tomatoes está protegendo filmes de outras empresas e está atacando os filmes da Warner e da DC não faz o menor sentido, principalmente pela forma com que o site trabalha. E antes de entrar um pouquinho mais a fundo nos filmes da DC, eu queria explicar como o site Rotten Tomatoes funciona. Se você vai lá e vê uma nota 97% no Rotten Tomatoes, não quer dizer que a nota média foi 97. Não quer dizer que 9.7, é a nota média. Quer dizer que 97% dos críticos deram uma nota positiva, seja ela 6,5, 7, 7,5, 8, 9,5, 10. Se você deu uma nota positiva, você vai entrar no percentual de notas positivas. Se você deu uma nota acima do valor considerado a média ali pro Rotten Tomatoes, você deu uma nota positiva. Se você deu uma nota abaixo, você deu uma nota Rotten. Então você pode dar uma nota fresh ou uma nota Rotten. Seria o equivalente a você dar um dedão pra cima, um thumbs up, ou um thumbs down. Você só tem duas opções. E em muitos casos, se você não dá uma nota muito clara, o próprio Rotten Tomatoes tem que decidir se a sua nota foi fresh ou foi rotten, se ela foi uma nota boa ou uma nota podre. Então são centenas e centenas de críticos que fazem parte do Rotten Tomatoes e a gente viu que o universo da DC constantemente ficou com notas baixas, mas isso não tem nada a ver com o fato de que o site tem uma conspiração contra os filmes da DC, tem a ver com o fato de que muitos críticos simplesmente não gostaram dos filmes da empresa. A gente vê Homem de Aço, como eu já disse, ficou com 56%, depois a gente viu Batman vs Superman com 28%, depois a gente viu o Esquadrão Suicida, com 26%, uma nota realmente terrível. Depois a gente viu Mulher Maravilha com 93%, uma nota extremamente positiva. Depois a gente viu Liga da Justiça com 40%, Aquaman com 65%, Shazam com 90% e depois o filme da Arlequina, o filme Aves de Rapina, com 78%, que até foi uma nota alta, se a gente considerar que a aceitação de público pode não ter sido tão alta assim. E agora a gente viu que o filme da Mulher Maravilha começou muito bem no Rotten Tomatoes, chegou inclusive a receber o selo de certificação, como Certified Fresh, e depois eles tiraram o selo de certificação porque a nota caiu demais. A nota caiu muito e eles estão hoje com 62%, sendo que no primeiro dia a nota estava acima dos 90%. E vale a gente ver que as notas de outras fontes também seguem mais ou menos o mesmo padrão. No Metacritic a nota não ficou muito boa e no CinemaScore a nota também não foi tão positiva assim. Eu, por exemplo, na minha crítica dei uma nota 7 pro filme da Mulher Maravilha, então a minha nota teria sido uma nota fresh, teria sido uma nota positiva porque eu dei 7. Mas agora vamos tentar entender por que essa nota caiu tanto. Em primeiro lugar, eu não sei se vocês sabem, mas existe o chamado embargo
Ou seja, você mostra o filme para alguns críticos, para críticos selecionados a dedo ali, antes do filme ser lançado, você consegue mostrar ali para quantos críticos você quiser, e você coloca um embargo que vai vencer no dia X, se não me engano, no filme da Mulher Maravilha foi no dia 17 de dezembro, então você permite ali que 100 críticos mais ou menos assistam o filme de forma antecipada. E se isso acontece de forma subconsciente ou não, não dá pra gente saber, mas sempre que tem um embargo, né, pelo menos na maioria das vezes que tem um grande embargo de um desses grandes filmes, a nota tende a começar mais alta. Isso é uma coisa que eu acompanho faz bastante tempo, seja filmes da Marvel, seja filmes de Star Wars, seja filmes da DC. Se você libera para alguns críticos, obviamente eles vão assistir de uma forma diferente, eles vão se sentir honrados ali por estar assistindo aquele filme na pré-estreia, por estar assistindo aquele filme de uma forma um pouquinho diferente. E do outro lado, a gente pode usar o mesmo raciocínio, os críticos que não foram convidados para assistir o filme antes da hora, podem assistir o filme de outra forma, podem ser um pouquinho mais críticos, podem ser um pouquinho mais negativos, justamente porque eles não foram convidados. Então eu acho que isso ajuda dos dois lados, mas se a gente olhar, Mulher Maravilha teve uma nota positiva, os filmes do Christopher Nolan têm notas positivas, o filme Aves de Rapina tem uma nota positiva, o filme Shazam tem uma nota positiva, então não dá pra gente afirmar que existe uma conspiração dos críticos contra a DC, porque diversos dos filmes da DC têm notas extremamente altas. E uma coisa que o público tem que entender é que muitas vezes os críticos não são o público-alvo de um determinado filme. Se muitos fãs gostaram de Batman vs Superman, o que também não é tão verdade, porque a receptividade entre os fãs também ficou bem dividida ali, né? Muitos fãs gostaram muito, muitos fãs não gostaram nem um pouco. Mas os críticos não são o público-alvo. Se você gosta de quadrinhos, se você é um fã da DC, se você adorou o filme, ninguém vai ter que fazer a sua cabeça de que aquele filme não é bom, ninguém precisa te convencer de que o filme é ruim. Se você gostou, você não tem que levar em consideração o que os críticos falaram, porque são públicos diferentes, os fãs de quadrinhos são um público, enquanto os críticos são outros. Os críticos assistem ali 3, 4 filmes por semana, no mínimo, para fazer críticas, então muitas vezes o crítico não tá na expectativa de assistir um novo filme da DC, o crítico foi lá pra assistir o filme da Mulher Maravilha, beleza, assisti, legal, vou fazer minha crítica, acabou. Enquanto os fãs passaram anos assistindo o trailer, devorando tudo que era lançado, falando a respeito do marketing, etc, na expectativa. Então não tem como a gente comparar a aceitação de um crítico e a aceitação que você como espectador tem. Então isso aconteceu com o filme da Mulher Maravilha, essa situação que eu falei, isso aconteceu também com Batman vs Superman e com vários outros filmes. Vocês vão se lembrar, Batman vs Superman, aquelas reações do Twitter de Batman vs Superman falavam que era o melhor filme, era o Cidadão Kane dos filmes de herói. E depois que as críticas reais foram lançadas, a gente viu que a nota despencou. Então, pelo menos na minha opinião, como eu entendo essa nota baixa de Mulher Maravilha, na casa dos 62%. Muitos críticos que foram convidados ali para fazer parte, né, do embargo, que assistiram o filme antes do embargo, foram mais positivos, talvez porque a Warner escolheu a dedo quem eram os maiores fãs da DC, aqueles críticos, né, o Mike Kalanowski, alguns críticos americanos que falam bem de basicamente todos os filmes da DC, o que é normal, a Disney faz isso também, a Universal deve fazer isso também com os filmes dela, então eles escolhem a dedo para ter aquela nota positiva. Quando sai no Rotten Tomatoes, olha, batemos 92%, então é uma estratégia que eles têm todo o direito de utilizar, porque o Rotten Tomatoes permite isso. Então eles selecionam alguns críticos e depois, quando os outros críticos começam a assistir, aí vem uma enxurrada de críticas negativas, seja porque os críticos não gostaram tanto do filme, seja porque são os críticos que eles não selecionaram, talvez críticos que já falaram mal da DC anteriormente, eles não convidaram para assistir o filme antes do embargo. Então a nota despencou de 90 e pouco, que o filme estava no primeiro dia, para 62%. E vale a gente lembrar que a nota do público não tá muito melhor do que a nota dos críticos, a nota do público tá na faixa dos 72%, então tá 10% mais alto do que a nota dos críticos, mas a gente nota que não tá sendo um filme tão bem aceito. E eu costumo falar aqui no canal, já fazia um tempo que eu não falava nada a respeito do Rotten Tomatoes, mas eu costumo dizer que o Rotten Tomatoes é uma boa métrica se o filme estiver muito bem ou muito mal. Se um filme tem 0% de aceitação, normalmente é um filme mais fraco, e se o filme tem na faixa de 95%, 100%, normalmente é um filme muito bom, com algumas exceções dos dois lados, obviamente, mas normalmente dá pra gente usar esse critério. Normalmente, quando o filme tá nessa faixa do meio, normalmente não dá pra gente saber. Usando os próprios filmes da DC como exemplo, eu prefiro 10 vezes assistir o filme do Aquaman
do que assistir o filme Aves de Rapina, e o filme do Aquaman tem 65%, enquanto Aves de Rapina tem 78%. Eu concordo com os melhores, como eu disse, que estão ali na faixa dos 95, que no caso é Mulher Maravilha, que no caso é Cavaleiro das Trevas, e eu concordo também com os que estão mais baixo, com exceção do Batman vs Superman, que eu acho que poderia estar um pouquinho mais acima, na faixa dos 60% ou 70%. Mas, como eu falei, é a opinião de muita gente, é isso que vocês têm que entender. O Rotten Tomatoes não é uma entidade que simplesmente fala um número, olha, esse filme tem 66%. Não, são centenas de pessoas, são centenas de críticos que muitas vezes estudaram cinema, como muitos aqui que eu poderia citar pra vocês, que deram uma nota negativa pro Mulher Maravilha, mas isso não quer dizer nada, são centenas de pessoas, mas não é uma amostragem tão grande assim. Se você gostou dos filmes anteriores da DC, provavelmente você vai gostar de Mulher Maravilha em 1984, se você não gostou, talvez você não goste, talvez você goste, mas eu acho que levar em consideração o número, eu acho que é errado, a menos que você tenha ali 3 opções de filmes, um deles tem 95%, o outro tem 50% e o outro tem 0%, eu recomendo que você assista o que tem 95%, como é o caso do Soul, mas eu acho que as pessoas ficarem brigando por causa da nota do Rotten Tomatoes, as pessoas voltarem a fazer abaixo assinado por causa do Rotten Tomatoes, muitas pessoas criticando no Twitter, falando que o site é uma porcaria, sendo que o site pertence à mesma empresa que produziu o filme da DC. Então é isso, eu espero que eu tenha sido um pouco claro com vocês, não existe conspiração contra a DC, porque a mesma empresa que é dona da DC é dona também do site Rotten Tomatoes. Se vocês têm uma opinião diferente, se vocês têm alguma coisa que eu não citei aqui no vídeo que vocês querem citar, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.